Vamos lá então, os irmãos pegaram o livro, estão com o livro na mão. Queridos, capítulo 4, página 31. Só para os irmãos pegarem o fio. O capítulo 1, um cego com sede de visão, mostra as primeiras reflexões do cego de nascença do capítulo 9 de João, não é? Certo que a altura, quando ele está refletindo, desde o capítulo 1, ele já está curado, porque esse livro, ele narra a cura desse cego, todo o processo de cura pela qual ele passou, e as suas reflexões sobre esta cura. Lógico, o objetivo do livro não é falar sobre a cura física dos olhos do cego, mas é para se referir a uma cura dos olhos espirituais. Por isso no capítulo 1, logo o cego vai dizer, o cego curado do Evangelho vai dizer que ele e nós nos identificamos nessa mesma experiência de cegos de nascença, que estamos num processo de cura, e logo quando essa cura nos vier, como veio plenamente a ele, quando no tanque de Betesda ele lava os olhos naquelas águas, ali então ele tem a visão acerca da obra de redenção efetuada por Cristo Jesus. Lógico, quando ele terá a visão, ele vai ter a visão da morte de Cristo nas águas da piscina do Siloé. Lógico que isso não está na Escritura, isso é apenas, como se diz, como eu posso colocar, isso é apenas um arranjo que nós criamos para poder, neste arranjo, imprimirmos as verdades bíblicas que nós vamos verificar ao longo dessa leitura, tá certo? Então no capítulo 1, nós temos a primeira reflexão dele, ele falando acerca da sua identidade e da necessidade que ele tinha de ser curado. Capítulo 2, o paradoxo, ele vai refletindo, porque no capítulo 2 começa a narrativa, ele subindo ao templo num dia de sábado, e embora cego, ele vai refletindo sobre todas aquelas pessoas que também subiam naquele dia ao templo. E chama-se o paradoxo, o capítulo, porque fala acerca da contradição. Enquanto eles subiam ao templo cheios de alegria, subiam encurvados pelo fardo da lei, apontando para uma experiência de todo religioso, que embora sinta prazer na sua religião, mas a sua religião coloca sobre ele um fardo muito pesado, ao ponto de Cristo dizer em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que a gente sempre, outrora, né, pelo menos eu penso assim, nós falávamos muito esse texto para quando íamos pregar para alguém. Geralmente a gente pensava assim, vamos pregar para um não crente, para um desviado, pregar para alguém, para um ímpio, a gente falava, né? E citava esse texto. E no contexto de Mateus 28, Jesus fala essas palavras para os religiosos judeus, que nos tempos de hoje poderia dizer que era a igreja, né? Não no sentido específico de igreja, mas eles eram o povo de Deus de então, que tinha o templo, que tinha os cultos, que tinha as ofertas, que tinha as cerimônias, que tinha os sacerdotes, né? Então Jesus fala para esses religiosos dizendo, vinde a mim vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus fala de um peso, de um fardo que os religiosos levam, embora sem saber. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, toda a drama desse livro acontece num dia só, no dia de sábado, né? Então, desde o início, quando o cego, juntamente com muitas pessoas, vão subindo ao templo, naquele dia, ele se encontra com Cristo, no capítulo 3, inclusive, o capítulo chama-se Lodo nos Olhos, é quando ele, então subindo, ele chega até a porta formosa do templo, ou a porta chamada Formosa, onde ali, ele ainda cego, se encontra com Cristo. E Cristo então fazendo lodo no barro, né, cuspindo no barro, faz um lodo e aplica nos seus olhos. E então ordena que ele vá ao tanque de Siloé lavar os seus olhos. Então o capítulo 4, vamos começar a leitura agora, fala exatamente de quando ele sai ali da porta formosa em direção ao tanque de Siloé. Então ele vai subindo para o tanque de Siloé e continua, portanto, as suas reflexões. Ele continua refletindo sobre os acontecimentos. Então todas essas reflexões são discursos
acerca da verdade. Por isso é bom que os irmãos prestem bastante atenção. Página 31, comecemos, portanto, capítulo 4, a dúvida. Diz assim: enquanto uns subiam ao templo, dele eu saía em busca da luz. Olha que frase bem colocada. Porque muitos subiam ao templo, né? Então, quando Cristo fala, vai ao tanque de Siloé, ele tem que agora se retirar do templo. Ele tem que ir ao tanque. Então, enquanto muitos estavam indo para o templo, subindo, agora ele estava o quê? Saindo. Então ele diz, enquanto muitos subiam ao templo, deles eu saía em busca da luz. Porque ele não estava cego, ele não estava saindo para ser curado finalmente no tanque de Siloé. O ser curado dos olhos não é obter a luz. Então esse jogo de ideias aqui é muito importante, porque geralmente se pensa, é no templo que você conseguirá ser curado, é no templo que está a cura. Então ele diz, enquanto subiu ao templo, dele eu saía em busca da luz. E eu quero ser bastante honesto com vocês, somente quando se sai do templo é que se pode obter a luz, Parece uma contradição para muitos, talvez muitos não concordem com isso no primeiro momento, mas eu tenho certeza que todos aqueles que já tiveram seus olhos abertos sabem claramente que o templo aqui, enquanto um símbolo da religião humana, em que prevalece os dogmas humanos, em que prevalece a concepção humana acerca de Deus, em que, como o próprio Cristo comparou o templo a um curral. Já leram João capítulo 10? Quando Cristo fala acerca do bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele diz assim, olha, eu sou a porta, aquele que entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então ele fala, eu sou a porta que não é somente para entrar, mas é para entrar e sair, o que implica que a experiência espiritual geralmente tem 2 estágios. O primeiro estágio, na ânsia de encontrar a Deus, de servir a Deus, de ser agradável a Deus, nós entramos para as religiões. Mas ele diz, esse passo é bom, é um primeiro passo. Não podemos dizer que a nossa experiência no cativeiro da religião tenha sido de todo negativo. Foi o primeiro passo para de lá sairmos pela mesma porta, para então encontrar liberdade nos passos verdejantes. Mas isso o próprio cego curado ele vai nos dizer lá no finalzinho do livro. Então sigamos com a leitura. Enquanto uns subiam ao templo, dele eu saía em busca da luz. A multidão caudalosa fluía no sentido contrário à minha travessia. Então a palavra caudalosa e fluía traz a ideia de um rio impetuoso, um rio com muita força. Então as pessoas subindo era como se fosse uma grande força de um grande rio numa direção, e ele vindo no sentido contrário, nadando contra a correnteza. Ou seja, não existe visão clara, curada, não existe luz para aqueles que estão nadando na correnteza, a favor da correnteza. Todos aqueles que veem a verdade de Deus certamente estão num caminho contrário. E não é fácil você lutar contra a correnteza. De maneira prática, seria basicamente, enquanto a maioria esmagadora das pessoas estão indo numa direção de fé, você também com a fé está vindo noutra direção, dizendo, pessoal, essa direção não é por aí o caminho da cura, não é por aí o caminho da libertação, não é por aí o caminho da verdade. Então diz, a multidão caudalosa fluía no sentido contrário à minha travessia. Essa palavra travessia, ela está aqui a propósito. Interessante esse livro que ele foi, cada palavra, cada frase, cada ideia foi pensada, porque a travessia implica necessariamente quando o indivíduo, a pessoa, num dado momento da sua existência, ela consegue se libertar de algo. Por exemplo, se você pegar Gênesis capítulo 28, quando fala sobre Jacó que lutou com Deus no val de Jaboque, lembra? Toda a história de Jacó foi uma história de luta. Desde o ventre ele já lutava pela primogenitura. Depois da sua existência, a sua luta com seu irmão, a barganha pela primogenitura trocada por um prato de lentilha,
Toda a sua vida era uma busca, só que era uma busca cega. Ele não conhecia a si mesmo. Jacó, esse nome significa trapaceiro, aquele que engana, enganador, né? De modo então que quando ele se encontra com Cristo no Val de Jaboque, já bem quase no final da sua vida, é dito que quando o Senhor tocou no seu fêmur, que ele então teve o seu nervo encolhido, ele ficou manco. É dito que tão logo ele fora tocado por Deus, o nome dele foi trocado de Jacó para Israel. Ali acontecia a travessia de Jacó. Por isso que é dito no texto, salvo engano, 28:30 de Gênesis: atravessava Jacó Peniel quando nasceu-lhe, pois, o sol. Nasceu-lhe, pois, o sol quando atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ou seja, o andar, a partir de então, daquele que foi transformado, nunca mais será o mesmo. Aquele que passa por essa travessia, por essa mudança, ele leva como marca da transformação a própria vida, o próprio andar, o próprio viver. Todos que passarão a vê-lo, daí por diante dirá: essa pessoa foi tocada por Deus, essa pessoa foi transformada por Deus, essa pessoa já não é mais a mesma, porque o seu andar não é mais o mesmo. Então a palavra travessia aqui foi colocada a propósito. Eu poderia citar aqui outros exemplos de travessia, não somente no texto sagrado, mas também em literatura profana, né? Como Guimarães Rosa, por exemplo, trabalha essa ideia da travessia, do novo nascimento, da mudança. Até mesmo poetas modernos, cantores de MPB, falam sobre uma certa travessia numa música intitulada Sampa, né? Mas eu não tenho tempo de discorrer todos esses exemplos, senão vocês vão se cansar de me ouvir, tá bom? Mas dá para entender que travessia é esse momento em que a pessoa começa uma nova experiência, deixando para trás uma velha vida. Então diz assim: enquanto uns subiam ao templo, dele eu saía em busca da luz. A multidão caudalosa fluía no sentido contrário à minha travessia. Não bastasse o enxergar as apalpadelas, vinha-me de encontro a turba que cegamente buscava os primeiros lugares. Então aquela multidão vinha ou ia de encontro a ele, porque ele ia no sentido oposto. E essa multidão, como é dito, a turba cegamente buscava os primeiros lugares. Eu lutava para sair e encontrar a porta da fonte que dava para o Siloé. Ou seja, ele estava na porta formosa, o templo tinha 12 portas, e ele buscava agora a outra porta, chamada porta da fonte, que dava acesso para o tanque de Siloé. Aí diz assim o texto: sair do templo quando todos estão entrando exige força e determinação. Queridos, atente para o título deste capítulo: a dúvida. Veja que nós estamos colocando aqui para os irmãos a experiência de alguém que estava indo ao templo. Essa era a trajetória comum dele, cotidiana, mas que agora, para que ele obtenha a luz, ele está saindo do templo. Então veja que se o ir ao templo representa a experiência religiosa de todos os homens religiosos, o sair do templo significa a libertação dos dogmas da religião, do cativeiro da religião, para a libertação em Cristo. Então quando nós lemos aqui a experiência dele saindo do templo, temos que compreender isso no sentido simbólico para a nossa experiência. Veja, eu lutava para sair e encontrar a porta da fonte que dava para o Siloé. Sair do templo quando todos estão entrando exige força e determinação. Ou seja, quando a pessoa está no processo de sair do templo, e eu tenho plena convicção que todas as ovelhas do Senhor Jesus, mais cedo ou mais tarde, sairão de lá. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Lembra que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E ele diz: ainda tenho outras ovelhas em outros apriscos, e a mim convém conduzi-las a mim. Então todas sairão. Mas esse processo de saída do templo é um processo difícil. Só quem já passou
por essa experiência, sabe como que a sua mente e o seu coração ficam perturbados. Muitas dúvidas vêm ao coração, muitas dúvidas vêm à mente. Será que é isso mesmo? Será que eu devo mesmo sair? Será que saindo é o caminho mesmo da minha cura, da minha libertação? Então assim, esse processo é um processo doloroso. Lembra que eu falei para vocês aqui acerca do mito da caverna de Platão? Mostrando todo o processo doloroso da libertação da pessoa, dos grilhões, das cadeias, depois vencendo a própria imobilidade do seu corpo para poder sair da caverna. Todo esse sofrimento, todos nós um dia passamos ou estamos passando. Eu até acredito que quem chega a esse ministério, se não chega por nenhum motivo fortuito, mas se chega por uma busca, porque muitos acontecem de chegar aqui por uma busca, porque já estão cansados, já estão meio que desiludidos, já estão meio machucados, já estão sem nenhuma esperança de encontrar um lugar onde possa servir a Deus com liberdade, em comunhão. De repente alguém fala para essa pessoa sobre este lugar, ou vê na internet. Então quando essa pessoa vem nesta busca, ele está nesse processo, exatamente de saída, né? Plenamente do templo. E esse processo é um processo difícil, é um processo doloroso. Quando eu me refiro a este lugar, não quero dizer com exclusividade. Este lugar, eu acredito, é um entre tantos outros que certamente acolhem pessoas que têm a mesma experiência, um cego em busca da luz, não é? Por isso diz o texto aqui: eu lutava para sair e encontrar a porta da fonte que dava para o Siloé. Sair do templo quando todos estão entrando exige força e determinação. Quando eu seguia na mesma direção da multidão, até os empurrões ajudavam-me a avançar. Quando ele ia no sentido da multidão, ele era cego, até quem empurrava nele ajudava ele a dar um passo para frente, né? Agora que a ela enfrentava, ou agora que eu enfrentava a multidão, sofria resistência e hostilidade, mesmo dos que pareciam ser mais piedosos. Ah, meus irmãos, não sei qual é a experiência de vocês, mas eu me recordo que quando eu estava saindo do templo, até aquelas pessoas que eram mais amigas, mais próximas, mais piedosas, resolveram agir com hostilidade contra mim. E vocês também certamente tiveram pessoas a quem vocês amavam, queriam tão bem, uma amizade tão boa, e de repente, quando você se vê no processo de sair do templo, até mesmo aqueles que pareciam ser mais piedosos acabam trazendo resistência e hostilidade à sua saída. Página 32, continuando. O caminho que conduz a Siloé é ímprobo e escorregadio, e os que se esforçam atingem o seu fim. Então, geograficamente falando, o caminho para o Siloé era um caminho escorregadio, até porque era a região das águas, né? Então pessoas indo e voltando ali, conduzindo água constantemente, molhava o caminho, talvez muito lodo, era um caminho íngreme, um caminho difícil. Ou seja, esse caminho é um caminho difícil, não caminho digamos, geográfico, né, espacial, mas esse caminho espiritual da libertação. Perguntava para mim mesmo se seria esse de fato o caminho da cura. Começa a dúvida. Ele recebeu o lodo nos olhos, recebeu a ordem para ir ao Siloé. Ele está caminhando ao Siloé, está sofrendo hostilidade, sofrendo a oposição daqueles que outrora pareciam ser pessoas piedosas. O caminho é ímprobo, o caminho é escorregadio, o caminho é difícil. E nesse caminho a pessoa começa a se perguntar: será mesmo que é este o caminho da cura? Você já teve aí dúvida nesse sentido? No princípio, quando você estava se desligando, aquele processo doloroso, será mesmo que é isso mesmo? Será este mesmo o caminho? É a dúvida. Questionava-me se não deveria entrar no templo, prostrar-me perante a bacia de bronze e nela lavar-me com as águas sagradas do barro que a meus olhos
agravava. Porque se ele ia para o Siloé lavar os olhos, no templo também tinha a bacia de bronze com água. Lá também tinha água. Se o problema era lavar os olhos, por que não ir ao templo e me lavar nas águas da bacia de bronze e lavar os olhos desse barro que agrava os meus olhos? É a dúvida, né? Eu vou ser curado no Siloé ou no templo? A dúvida enche o coração. A voz do desconhecido Rabi, entretanto, soava ainda dentro de mim: vai ao tanque de Siloé. Interessante que o termo Siloé significa enviado. Interessante que aqueles a quem Cristo reuniu para serem os portadores da palavra do Evangelho, da palavra da reconciliação, são chamados de apóstolos. E o termo apóstolo também significa enviado. Não haveria aqui uma relação de ideias que aqueles que serão curados devem se lavar na água da palavra apostólica? Ou seja, ou eu vou à água dos dogmas do templo, ou eu vou às águas da palavra apostólica. Tanto é que lá em Efésios capítulo 5 é dito que nós somos lavados com a água pura da palavra. A palavra como água que lava, água que cura, água que traz mudanças profundas em nós. Então a cura está no tanque de Siloé. Embora o cego aqui tivesse a dúvida, mas lá no íntimo dele ainda ressoavam as palavras do Cristo, né? Aqui ele diz: o estranho, o desconhecido Rabi, porque ele não sabia ainda quem era. Ele só irá conhecê-lo depois que ele retornar do tanque de Siloé. A voz do desconhecido Rabi dizia: vai ao tanque de Siloé. Enquanto subia, buscava compreender a razão de tal ordem. Procurei fazer as devidas conexões a fim de entender o motivo. Ele começou a pensar: por que Siloé? Ele foi pensando: mas por que não em outro lugar? Qual a razão? Aí ele começa a pensar e a perscrutar o sentido. E ele pensa assim: Siloé era uma piscina cujas águas eram alimentadas pela fonte de Giom, por meio de um aqueduto que as conduzia. Eram águas que brotavam do Éden. Ou seja, presta atenção, queridos, aqui está tudo conectado. Quando você lê Gênesis 2, que fala que Deus plantou um jardim no Éden, o lar edênico, o lugar da comunhão, é dito que do Éden brotava um rio, e esse rio se dividia em 4 braços, em 4 rios. Um desses braços do rio que brotava do Éden chamava-se Giom. E esse rio Giom que brotava do Éden, por meio de um aqueduto, é que alimentava a piscina do tanque de Siloé. Isso é um fato geográfico. Então ele começou a pensar assim, né? Quando ele diz assim: Siloé era uma piscina cujas águas eram alimentadas pela fonte de Giom, por meio de um aqueduto que as conduzia. Eram águas que brotavam do Éden, águas que recuperavam ao homem o que há muito perdera por causa de sua queda. Era água que conduzia o homem de volta a Giom, e portanto conduzia o homem de volta ao Éden, e portanto de volta à comunhão, e portanto de volta a Deus. Olha o sentido profundo dessa questão. Águas que recuperavam ao homem o que há muito perdera por causa da sua queda. Não sem razão, os próprios sacerdotes, segundo o rito judaico, por ocasião da festa dos tabernáculos, buscavam em vasos de prata as suas águas para com elas banharem o altar. Enquanto peregrinavam rumo ao templo, a multidão, dirigida pelos levitas ao som de instrumentos de corda, sopro e percussão, entoavam o Halel: ó Senhor, salva-nos, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ao som de trombetas clamavam por redenção. Então ele está pensando: por que as águas do Siloé? Talvez seja pelo fato de que essas águas são provenientes do Giom, que nos conduz de volta ao Éden. Aí ele vai pensando: inclusive os próprios sacerdotes,
por ocasião da festa dos tabernáculos, buscavam essas águas para banharem o altar. E nesse rito da festa dos tabernáculos, quando eles iam lá buscar tais águas, eles traziam em vasos de prata. E toda a multidão, nesse rito da festa dos tabernáculos, vinham cantando: ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, nos trazei prosperidade, ó Senhor, nos trazei redenção. Ou seja, ele está pensando, essas águas que procedem do Gion significam águas de cura, águas de salvação, águas de redenção. Ou seja, ele encontrou aqui uma primeira razão porque ele deveria ir a estas águas. Perfeito? Mas como o capítulo fala sobre a dúvida, certamente um outro pensamento vai vir para confrontar esse pensamento. Página 33. Todas essas ligações entre o Siloé, o Éden e os tabernáculos faziam-me crer ser este o motivo porque o estranho Rabi enviara-me ao tanque. Mas logo nublou-se a minha mente esclarecida, que duvidosa, lembrou-se dos 18, ou melhor, desculpe-me, lembrou-se dos 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Na Bíblia não tem esse registro, lá no livro de Lucas, que havia 18 pessoas que estavam junto à torre do Siloé. Essa torre caiu e matou os 18. Então pensem comigo. Primeiro ele pensa: poxa, o Siloé é porque essas águas vêm de Gion. Gion vem do Éden, que significa comunhão. São águas de cura, são águas de salvação. Esta é a razão. Ele encontrou um motivo para prosseguir. É quando você, na sua experiência, encontra uma razão forte. Não, é verdade, tem uma verdade ali, mas em seguida vem algo para te confrontar. Não, mas pode não ser isso. De repente, ele todo animado porque essas águas eram águas de redenção, ele se lembra: mas e a torre que caiu sobre os 18 lá em Siloé? Então não deve ser, porque se fosse cura, não teria morte. Então ele está tendo pensamentos contrários que provocam essa dúvida. Esse registro aqui relata todo o conflito pelo qual alguém que está no processo de cura, ele passa. Mas logo nublou-se minha mente esclarecida, que duvidosa lembrou-se dos 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Se estivessem buscando as águas do templo, certamente não teriam morrido. É ele pensando: rapaz, se esse povo tivesse indo ao templo no lugar de estar em Siloé, não teriam morrido. Ele encontrou uma razão agora para não descer mais ao Siloé. Ele está descendo, ele para, pensa: não, tenho que voltar ao templo. Mas agora em pouco ele arrumou um argumento, ele arrumou uma razão para sair do templo e ir para Siloé. É o conflito, vai entendendo. Se estivessem buscando as águas do templo, certamente não teriam morrido. Falou-me a voz de minha religiosa consciência. Outra voz, entretanto, a voz de minha consciência iluminada, redarguiu dizendo: como se explica aqueles outros cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que eles realizavam? Porventura não estavam no templo procedendo segundo os ritos judaicos? Aí ele se lembra de outro caso, daqueles que estavam também no templo, e Herodes foi lá e matou todo mundo e misturou o sangue das vítimas com o sangue dos animais que ali eram sacrificados. Ou seja, vem um argumento, um pensamento favorável à sua saída, vem outro pensamento contrário à sua saída. Aí vem outro pensamento que favorece a sua saída, agora vem outro que... Então, isso mostra o quê? A luta, a dúvida. Todos passam por tal dúvida. Lances e relances. Lances sobre relances. Lances e mais relances. É a mente. Os eventos, o conflito. A cada trovejar da voz do Messias, que dentro de mim ecoava, relampejava, e a luz da revelação, por um instante, dissipava as trevas de minha mente, para logo a seguir entrevar-se de novo. É o mal de uma dúvida cruel, que a todo homem consome nos primeiros momentos de sua iluminação, e que perdura por todo o caminho que leva a Siloé. Somente em Siloé, quando chegar lá, que lavar os olhos, que eles forem abertos, é que todas as dúvidas são dissipadas.
Então, é um longo processo. Uma coisa, entretanto, me fazia crer que o caminho para fora do templo me era o caminho da cura. Em todo o tempo em que eu estivera no templo, nunca sequer me apercebeu que tivesse olhos, embora eu soubesse. Uma coisa eu tinha certeza: fiquei anos a fio no templo, mas eu não percebia meus olhos. Eu tinha olhos, sabia que tinha olhos, mas eu não sentia, porque os olhos são feitos para ver, para enxergar. Quando ele não tem função, ou ele perde a sua função, ou não tem função, então ele está ali, mas você não faz uso dele, e daquilo que você não faz uso, você não percebe. Então ele diz: por todo o tempo em que eu estivera no templo, nunca sequer me apercebeu que tivesse olhos, embora eu soubesse. Agora, posto eu não enxergasse ainda, ao menos sentia-os numa desesperada necessidade de os lavar. Ou seja, porque foi colocado lodo nos olhos, aquela areia agredia os olhos, e agora ele sentia os olhos, embora não pudesse ainda ver. Então, tem uma hora que você começa a sentir uma gastura nos olhos, ou seja, você está próximo de enxergar, você já percebe que tem olhos, você já sente a necessidade de lavar os olhos. Ruim é quando a pessoa não sente nenhuma necessidade. Isso se aplica, queridos, não somente à vida espiritual, à vida cristã, mas a todos os setores da vida humana. Às vezes a pessoa leva uma vida conjugal meio desequilibrada, meio, com profundas dificuldades, muitas eivas, e a pessoa nunca sente a necessidade de uma mudança. A pessoa ela sempre acha que é assim mesmo, e qualquer coisa acaba e desfaz o casamento e tudo. Ou talvez alguém, uma criança, por exemplo, na época dos estudos, ela não se apercebe da necessidade de se estudar com verdade, de se estudar com garra. Ela vai levando de qualquer maneira. Enquanto a pessoa não sente uma profunda necessidade, ela ainda ficará por muito tempo inerte, parada, sem sofrer mudanças. Toda mudança, ela acontece com muita dificuldade e com muitos transtornos. Uma coisa que eu ouvi um professor antigo meu falar, ele falava sempre que ele achava estranho, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Ele dizia: como pode haver progresso se mantiver a ordem? Como é que você pode evoluir porque a ordem pressupõe um conservadorismo, ou seja, você mantém as coisas como estão numa atual ordem. Se você quiser progredir, vai ter que desordenar, e esse desordenamento no primeiro momento parece ruim, mas certamente terá um bom resultado, Então aqui o cego diz que ele começava a perceber os seus olhos, quando ele diz assim: uma coisa, último parágrafo da página 33, me fazia crer que o caminho para fora do templo me era caminho da cura. Em todo o tempo em que eu estivera no templo, nunca sequer me apercebeu que tivesse olhos, embora eu soubesse. Agora, embora não enxergasse ainda, ao menos sentia-os numa desesperada necessidade de os lavar. Já me ia longe, era um caminho sem volta. Ou seja, chega uma hora que, apesar de todas as dificuldades, você está muito mais perto do Siloé do que do templo. É um caminho sem retorno. Meus olhos já não eram insensíveis como antes. Se ao menos o Messias não me tivesse lançado lodo nos olhos. Percebe que a dúvida continua. Por isso ele questiona, Bem, não tem como voltar mais. Meus olhos já não são mais insensíveis. Se pelo menos não tivesse esse lodo, ficaria mais fácil, Capítulo 35. Aqui começa o livro. Aqui começa o livro. Neste ponto, página 35. Eu falei página? Não, capítulo 5.
página 35. Isso é bom, que significa que a Jusileide não está dormindo hoje. Ela está atenta, né, irmã? Maravilha. E aqui começa, capítulo 5, a hora do sacrifício. Até que os irmãos estão entendendo bem? Sem as minhas intromissões não atrapalham vocês não, né? 35. Agora tem que ter muita atenção, porque vai ter vários quadros trabalhando paralelamente, tá? Terão cenas diferentes, de lugares diferentes, ao mesmo tempo, uma refletindo a outra, um jogo de espelhos. Capítulo 5, a hora do sacrifício. Já se ia a terceira hora do dia. Qual é a terceira hora do dia? 9 horas da manhã. Era a hora do sacrifício da manhã, quando eu descia as escadas do Siloé. Então já tem duas cenas aqui: ele descendo as escadas para a piscina, e no templo era a hora que haveria de ser oferecido o sacrifício da manhã. São duas cenas: a do templo, os sacerdotes vão oferecer o primeiro sacrifício diário, enquanto ele chegara à descida do templo, das escadas do Siloé. Então, dois quadros. No templo, o sacerdote acabara de inspecionar o cordeiro para o holocausto. Começava, ao som de trombetas, a ritual procissão que ia da porta das ovelhas ao altar. Lógico, porta das ovelhas, vocês sabem, é porque nessa porta onde ficavam as ovelhas guardadas para serem sacrificadas no templo. Os sacerdotes, com suas indumentárias a rigor, indumentárias são as suas vestes, porque as vestes eram vestes típicas e próprias para o sacerdócio. Os sacerdotes, com suas indumentárias a rigor, conduziam a oferta perante a multidão. A oferta aqui é o cordeiro, não é dinheiro, é o cordeiro, a vítima sendo levada para o altar do sacrifício. Os levitas entoavam o Halel. Halel são os salmos, uma série de salmos que eles cantavam nesta ocasião. Jazia ao pé do altar outro sacerdote, de cutelo em punho, que aguardava o sacrifício para a imolação. O sacrifício aqui é sinônimo de o cordeiro. Então, irmãos, cada palavra aqui é muito preciosa. São palavras agudas para vocês sentirem o drama do acontecimento. Lerei novamente a partir de os levitas. Os levitas entoavam Halel. Jazia ao pé do altar outro sacerdote, de cutelo em punho, que aguardava o sacrifício para a imolação. A multidão entre este e aqueles. Quem é este? Não, a multidão entre aquele sacerdote que trazia o cordeiro e aqueles que o aguardavam junto ao altar. Porque era um trânsito, né? Era uma ritual procissão. Então eles pegavam lá e vinham numa procissão, e a multidão entre os dois sacerdotes comprimia-se disputando o melhor lugar, e com as mãos estendidas fazia plangentes orações. Lembram-se de alguma coisa? Nenhuma memória de nada nessa frase? A multidão entre este e aqueles, comprimindo-se, disputavam o melhor lugar, e com as mãos estendidas faziam plangentes orações. Não é o que a gente vê constantemente, as pessoas em busca de uma bênção nos grandes templos, querendo ali com as mãos estendidas, orando, buscando. Tudo isso, tudo isso quer dizer, todo esse ritual maravilhoso. Imagina um sacerdote pegando o cordeiro, uma cerimônia com bastante, como é que é a palavra? Uma cerimônia, gente, ajuda aí,
solene. É uma procissão solene. O povo clamando, orando, tal. O sacerdote bem vestido, o cutelo na mão, o altar, tudo conforme manda a lei de Moisés. Tudo isso misturado a balidos e mugidos de animais, gritos e berros de mercadores que disputavam os penitentes tardios. Enquanto o povo, atrás de uma bênção, de receber algo, vê o melhor lugar, o melhor ângulo, vê o sacrifício, os sacerdotes gritando para vender os seus animais àqueles que chegaram atrasados. Eram os mercadores do templo. Então há uma mistura de solenidade, de oração, de clamor, com gritos, mugidos e berros. Isso para demonstrar que tudo isso juntamente no mesmo lugar. Ou seja, há uma profanação do sagrado. No tanque, parágrafo anterior diz, no templo. Próximo parágrafo, no tanque. Então, é sempre uma cena e outra, que estão acontecendo no mesmo momento. No tanque, reinava um silêncio quase absoluto. Não fossem 3 filósofos que a um tiro de pedra conversavam acerca do caráter de Deus. Então, quando ele foi chegando no tanque solar, ele ouviu 3 vozes. Ele ouviu 3 vozes de 3 filósofos que estavam conversando acerca de quê? Gente, grava isso, muito importante. Eles conversavam acerca de como é Deus, como é de fato o coração de Deus, os sentimentos de Deus, como Deus age, como Deus trata o homem, como Deus trata o pecador, qual o seu plano de redenção. Então ele foi chegando, e quando diz a um tiro de pedra, provavelmente uma distância de alguns metros, 10 metros, 20, 40 metros, não tenho agora nesse momento a precisão, mas um tiro de pedra era uma medida curta que eles tinham naquele tempo. Então ele ouviu essas vozes desses filósofos. Enquanto no templo acontecia o ritual da hora do sacrifício, aqui ele descia e ouvia as vozes de 3 filósofos que conversavam acerca do caráter de Deus. Suas vozes é que me davam a impressão da distância. Apoiado na aba da piscina, debrucei-me com o rosto nas águas mornas do Siloé, quando, ele está se inclinando aqui, quando, sob a luz do sol matinal, o olhar de todos contemplava o reluzido cutelo que aguardava a ordem para descer impiedosamente sobre a garganta do animal. Estão vendo as 2 cenas? Ele se inclina nas águas do Siloé quando volta ao templo, sob a luz do sol matinal. O olhar de todos contemplava o reluzido cutelo que aguardava a ordem para descer impiedosamente sobre a garganta do animal. Não se ouvia gemido algum, tampouco se escutava palavra alguma. As águas tocaram meus olhos. Voltou ao Siloé. Preste atenção. As águas tocaram meus olhos. O céu se fazia refletir no fundo da piscina. Tão límpidas e calmas eram suas fleumáticas águas. Como é que ele sabe que o céu estava refletido nas águas da piscina? Ele não se inclinou? Não lavou? Abriram seus olhos, ele viu a água. Ele viu aquele céu refletido. Aqui se deu a cura dele. Neste exato momento, as águas tocaram meus olhos. O céu se fazia refletir no fundo da piscina. Tão límpidas e calmas eram suas fleumáticas águas. O cordeiro voltou ao templo. Aguardava mudo
o golpe impiedoso do sacerdote. De repente, do funesto silêncio que se ouvia e da limpidez do espelho que se mostrava, irrompeu a multidão em uníssono gritando: crucifica-o, crucifica-o. Olha que maravilha! No momento em que o cordeiro era ali imolado, aqui nestas águas se explode diante dele, dos seus olhos, uma visão. Ele enxerga nas águas. Olha, de repente, do funesto silêncio que se ouvia e da limpidez do espelho que se mostrava nas águas, irrompeu a multidão em uníssono gritando: crucifica-o, crucifica-o. As duas cenas dialogam. A hora em que ele vê a multidão diante de Cristo na cruz, ou melhor, diante de Cristo, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, é o momento que lá o cordeiro está sendo sacrificado. Percebeu? Caíram as cortinas. O espetáculo começava. Aqui a ideia é de um teatro. Você está lá no teatro esperando o momento da peça, e aí de repente as cortinas caem para começar o espetáculo. Então a visão dele é como se abrisse as cortinas. Entretanto, como ele está enxergando agora, a cegueira saiu. Esse descortinar é a cegueira caindo. Cortinas que se abrem dos olhos, que outrora o impedia de enxergar. Caíram as cortinas, o espetáculo começava. Do alto da sacada vi figurar dois homens diante da turba enfurecida, o primeiro e o último Adão. Lembra quando levaram Cristo e Barrabás para perguntar à multidão: qual desses vocês querem que eu solte, que eu deixe viver? É esta cena que ele está vendo. Entenda, neste momento aqui dos acontecimentos, Cristo não tinha sido crucificado. Cristo mandou o homem agora se lavar no tanque de Siloé. Ele está tendo por antecipação a visão daquilo que ainda seria no futuro a morte de Cristo. Caíram as cortinas, o espetáculo começava. Do alto da sacada vi figurar dois homens diante da turba enfurecida, o primeiro e o último Adão. A sorte estava lançada. Pilatos, tendo explicado ao povo hebreu o costume de libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, perguntou-lhe: quem quereis que vos solte? A Jesus chamado Cristo, ou a este chamado Barrabás? A multidão, imbuída de inata inimizade, a uma declarou dizendo: solte Barrabás. Ah, bem-aventurado leitor, ou melhor, bem-aventurado leitor, que bênçãos trouxe tão maldita resposta. A resposta da multidão não foi uma resposta maldita? Crucifica-o. Isso não pode ser bem dito. Mas, bem-aventurado leitor, que bênçãos trouxe tão maldita resposta? Da condenação de um inocente brotava a liberdade para muitos. Não fosse o paradoxal pensamento divino, hoje você não estaria a ler estas páginas. Ou, se as lesse, não seria nutrido com a esperança que um dia se tornou para mim realidade. Eis o mistério. Uma flor que em meio ao pântano sucumbiu para adubá-lo e transformá-lo num belo jardim. Entende a metáfora? Essa flor é Cristo. Ela está num pântano. Não há vida aqui embaixo. Ela morre para adubar essa terra, para que nessa terra morta nasça um belo jardim. Está falando da morte de Cristo, trazendo vida e salvação para os homens. Eis o mistério.
uma flor que em meio ao pântano sucumbiu para adubá-lo e transformá-lo num belo jardim. O que parecia um despropósito redundou ao renascimento da flor em cada canto do lodaçal, multiplicando assim a sua glória. O que parecia um despropósito, mas matar o Cristo, um inocente, um homem sem pecado, redundou no renascimento da flor. Esse Cristo que morreu renasceu no coração de muitos. Redundou no renascimento da flor em cada canto do lodaçal, multiplicando assim a sua glória. Mas a que se deve tamanha proeza? Eis o segundo mistério. Tomem o vosso rei, disse Pilatos, enquanto numa bacia de prata lavava as mãos culpadas do sangue inocente. Página 39, capítulo 6. O tribunal dos homens. Fui me aproximando do espetáculo. Ou seja, o homem, outrora cego, que acabara de ter os olhos curados, ele se vê e se encontra, lógico que é um êxtase, né? Dentro da cena da crucificação. Ele se encontra dentro dessa cena. Fui me aproximando do espetáculo. A multidão efervescente crescia em berros e número. Gentes de todos os lados confluíam para o pretório. E eu, curioso em meio à turba, não concorria para o que ali acontecia. Ou seja, a multidão concorria para gritar e berrar, para fazer matar o Messias. Ele se aproximava também, mas ele não concorria no sentido de clamar pela morte do Messias. Ele queria compreender o acontecimento. Isso é muito interessante e importante no sentido de que o livro nos conduz à seguinte ideia: assim como este homem, uma vez curado, se aproxima para compreender o que acontecia, porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo, ele estava fora daquela situação, ele queria entender. Assim também nós, os leitores, nos aproximamos do quadro da crucificação de Cristo para compreender os fatos da redenção, para compreender a história da redenção, para ter o discernimento do que de fato estava acontecendo aconteceu aquilo, ou quais eram as forças que estavam operando naquele momento. E eu, curioso em meio à turba, não concorria para o que ali acontecia, apenas buscava compreender os fatos. Não entendia por que tanta fúria contra um único homem. É verdade que algumas mulheres lhe pensavam a dor. A maioria dos presentes, entretanto, rosnava como cães, e como leões famintos lhe rodeava. Seria, e como leões famintos lhe rodeavam, né? Cercavam-no como quem acua a presa, não lhe deixava o escape, nem procurava ele escapar. A multidão ia cercando a Cristo, como quem acua a presa para ele não fugir, só que ele não procurava escapar. Esta é a diferença entre o fato e a alegoria. Qual que é a alegoria? Veja bem, isso nós usamos aqui uma figura de linguagem. O texto diz: a maioria dos presentes, entretanto, rosnava como? Não é uma figura? Como cães, e como leões famintos lhe rodeavam. Não é uma figura? Cães e leões? Cercavam-no como quem acua a... Então a ideia, a figura, a alegoria é uma presa e os cães ou leões cercando, para que a presa não fuja. Só que a presa, no caso, não queria fugir. Esta é a diferença entre a alegoria, entre uma cena concreta e real de leões e a presa, com a cena que nós queremos mostrar, o Cristo e os homens maus. A diferença é que lá a presa quer sair, aqui a presa não quer escapar. Esta é a diferença entre o fato e a alegoria. Jesus passara toda a noite acordado, submetido a vários julgamentos.
E embora não lhe encontrassem falta alguma, condenavam-no, abreviando-lhe os flagelos, socos, açoites, cusparadas. Por isso o Nazareno estava assaz desfigurado. Seu corpo se encurvava sobre o próprio peso. Seu rosto, entretanto, erguia-se com a dignidade de rei, pairando sobre a horda um olhar lânguido e plácido. Imagina o corpo de Cristo todo dilacerado, a noite toda sendo julgado, apanhando, ele curvado com a dor, mas com a face erguida, serena. Seu rosto, entretanto, erguia-se com a dignidade de rei, pairando sobre a horda um olhar lânguido e plácido. Traço algum, ligeiro que fosse, de ira ou indignação, manifestava-lhe a face. Antes, refugiam do semblante raios de extrema bondade e compaixão, buscando aquecer com um absoluto amor os que o maltratavam. Que cena bonita, não? Salve o rei dos judeus! Bradou cegamente um sacerdote, saudando-o comicamente e prostrando-se diante dele. Comicamente é com zombaria, com escárnio, com ironia. Este gesto foi seguido por um segundo, repetido por um terceiro, então por um quarto, até que uma onda de hilaridade tomou conta dos presentes. Bastou que um primeiro dissesse: salve o rei, ele é o rei dos judeus, para que todos começassem a reproduzir esse gesto como um escárnio, todos com uma hilaridade de zombaria tremenda. Cenas carnavalescas começaram a acontecer. És rei, falou o velho Anás a Jesus, colocando um manto de púrpura sobre os ombros. Aí depois que o primeiro se inclinou dizendo, num gesto cômico, irônico de adoração, lá vem Anás com um manto: és rei. Aí coloca um manto real sobre ele. Tudo para zombar, tudo para escarnecer. Caifás, vocês viram aí 3 pontinhos? O que significa isso? Jesus não falou nada, apenas olhava. Caifás, porque não lhe podia parecer inferior a Anás, seu sogro, ordenou a um de seus subordinados: tecei uma coroa para o rei. Enquanto lhe preparavam uma coroa de espinhos de acácia, veio um terceiro e, golpeando-lhe a cabeça com uma cana, colocou-a em suas mãos, dizendo-lhe: tomai aí o teu cetro, ó rei. E Jesus calado. Todo rei possui coroa, falou ironicamente Caifás, solicitando o auxílio de um soldado romano que, intervindo, cravou no vértice de Jesus a coroa de espinhos que lhe fora feita. Chegando ao fim a cerimônia de coroação, da eminência foi exibido ao povo o Nazareno vestido de púrpura. Isso aconteceu no pretório, lá em cima. Agora que ele estava com o manto sobre os ombros, o cetro na mão e a coroa na cabeça, aqui reproduzindo comicamente, carnavalescamente, o rei elevado agora para a iminência do pretório, para apresentá-lo ao povo. Vou ler do início o parágrafo. Chegando ao fim a cerimônia de coroação, da eminência foi exibido ao povo Nazareno vestido de púrpura, joelhos convexos, coroado de espinhos, cetro na mão, satirizado e escarnecido, semblante firme e resignado. Por algum momento, a respiração de todo o povo ficou suspensa, tamanho o impacto da enigmática imagem por eles contemplada. Eles olharam.
Imagine a cena: vestido de púrpura, joelhos curvados, convexos, coroado de espinhos, cetro na mão, satirizado e escarnecido, semblante firme e resignado. Ele sabia o que ele queria. Para esta hora foi que ele veio. Por algum momento, a respiração de todo o povo ficou suspensa. Sabe quando você vê algo que você fica sem respirar? Você prende o ar, porque tamanho espanto, tamanho o impacto da enigmática imagem por eles contemplada. Apenas alguns segundos e uma explosão unívoca de vozes se fez ouvir dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Crucifica-o, crucifica-o. Não temos outro rei senão César. Que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. A sentença estava lavrada. O céu enviou o Messias. A cúpula sacerdotal exigiu a sua morte. Roma anuiu a reivindicação. O povo rejeitou o Cristo. Ele se entregou. Nenhuma resistência houve de lado algum. Tudo corroborava o sacrifício. O mosaico se encaixava perfeitamente em quase todas as junturas. O mosaico, não é? Se encaixava perfeitamente em quase todas as suas junturas. Apenas uma questão não se explicava. Esse aqui é o cego curado, inserido no seu êxtase, na sua história. Está dizendo: tem uma coisa que não se explica aqui. Por qual motivo sofria tamanho desprezo e dor aquele que crime algum cometeu? Por que condenar um homem que não tinha nos lábios dolo, nem nas mãos culpa de sangue? Por isso, para descobrir isso, eu, em meio ao povaréu, arrisquei-me ao me aproximar mais e mais, com o fim de encontrar resposta. E este livro propõe responder isso: por que Cristo morreu? Essa é a linha, a história da redenção. Dá tempo de continuar. Capítulo 7, o caminho do Calvário. Não demorou muito para que os executores entrassem em cena. Um quartel de uma centúria fora enviado para conter o povo e executar o suplício. Uma centúria é um grupo de 100 soldados. No caso, um quartel de uma centúria, 25 soldados. O patíbulo preparado para Barrabás agora destinava-se ao Nazareno. Começaram as cenas de tortura. O látego do verdugo, com esferas de chumbo e pontas de ossos nas extremidades, dilacerava o cerro do Messias, dilacerava as costas do Messias, na medida em que uma quarentena de açoites era-lhe desferida no dorso. E quando já não lhe restavam forças, apontaram-lhe o caminho para fora da cidade, onde devia morrer. E tendo recebido sobre os ombros a barra transversal da cruz, começou a travessia rumo ao Calvário. E novamente a palavra travessia aparece no livro, porque a morte de Cristo é o cumprimento da travessia de todos aqueles que hão de experimentar a salvação. A travessia de Cristo é a travessia de todos que, ao crerem nele, seriam unidos a ele na sua morte e ressurreição. A travessia da cruz para trás, em que ele estava ali na condição, não na qualidade, na condição de um pecador, por receber os pecados do mundo inteiro. Não na qualidade de pecador, porque ele não tinha pecado,
na condição de velho homem, porque ele nasceu de mulher, recebeu um corpo, uma humanidade, sob os efeitos do pecado, fazendo a travessia para depois da cruz, ou seja, a ressurreição, para o nascimento do novo homem, sem nenhuma relação com o pecado, como da primeira vez, mas relação com a vida, com a ressurreição, com a verdade, né, com o novo homem, com a nova criação de Deus. Por isso a travessia. Página 43. A multidão, como que ladeando a estrada, formava 2 muros, à direita e à esquerda, compondo a procissão. E no meio, sob insultos e chicotadas, sozinho, seguiu o Nazareno, firme e determinado, o caminho do holocausto. Veja que havia muita gente. Olha só o paradoxo. A multidão implica muitas pessoas. Como que ladeando a estrada, formava 2 muros, à direita e à esquerda, compondo a procissão. E no meio, sob insultos e chicotadas, sozinho. Ele estava sozinho. Eram 2 grupos. O grupo que queria matá-lo, e ele sozinho, sem ninguém a seu favor, cumprindo a profecia do livro de Isaías, salvo engano, capítulo 61, quando é dito: eu sozinho enfrentei toda aquela corja de malfeitores, não é? Sozinho seguia o Nazareno, firme e determinado, o caminho do holocausto. O peso do madeiro lhe era sobremodo excessivo. Lembro-me de tê-lo visto cair 2 ou 3 vezes, o que me pareceu ser impossível que ele continuasse sem que alguém lhe prestasse auxílio. Então, aqui o cego curado, inserido na cena do seu êxtase, ele viu Cristo andando, caindo 2 ou 3 vezes, e logo ele presumiu que ele não conseguiria levar até o final sozinho aquela cruz. Um certo lavrador de Cirene, posto que judeu, por nome de Simão, que voltava do campo, infiltrando-se em meio ao povo, buscava semelhantemente compreender o que ocorria naquele dia em Jerusalém. Então, o cego curado quer compreender. Passava agora um homem que vinha do campo, viu a situação, viu a cena, e entrou também no meio da multidão querendo compreender, porque ele chegou no meio de uma situação, não sabia do que se tratava. Este homem, certo lavrador de Cirene, embora fosse judeu, por nome de Simão, voltava do campo, infiltrando-se em meio ao povo, buscava semelhantemente compreender o que ocorria naquele dia em Jerusalém. Seu desejo ardente por entendimento, a ânsia de se aproximar do espetáculo, fê-lo resvalar, vindo a cair nos pés do centurião que comandava a tropa. Preste atenção. Seu desejo ardente por entendimento. Alguém tem desejo ardente por entendimento? Na ânsia de se aproximar do espetáculo, fê-lo resvalar. Ele acabou ali caminhando, querendo chegar perto, acabou escorregando, caiu ao pé do centurião que comandava a tropa. Vendo-o quando o centurião viu o Cirineu caído, ou Simão, que seja, e presumindo ser o Cirineu, um dos discípulos de Cristo, obrigou-o a carregar o madeiro. Veja você, entusiasmo leitor, ou melhor, veja você, entusiasmado leitor, até aonde nos leva o desejo de encontrar a verdade. O Cirineu, chamado Simão, querendo compreender o que acontecia, resvalou o pé, caiu junto ao centurião, comandante da tropa, que o obrigou a carregar a cruz. Agora entenda, você está entusiasmado com a história? Até aonde nos leva o desejo de encontrar a verdade? Ficasse o Simão indiferente em meio à multidão, livrar-se-ia do vitupério da cruz. Estivesse lá indiferente, olhando, como que não quer nada, não teria, ele ficaria livre do vitupério da cruz.
Mas não, seu intrigado coração não se satisfazia com as manchetes religiosas. Certamente alguém falou para ele: olha, isso aí é um revoltado contra César que foi preso, esse aí é um agitador. São as manchetes religiosas. O seu intrigado coração não se satisfazia com as manchetes religiosas, com os discursos superficiais que nada explicam. Ou seja, quanto tempo nós ficamos ouvindo acerca de Cristo, do Cristo de Deus que envia seu Cristo, da morte de Cristo, de um pai irado contra o homem, que derrama sua ira sobre seu filho, e ficamos satisfeitos, sem nunca querermos saber exatamente qual é a verdade acerca disso. Todos aqueles que ficam intrigados com essa situação, que se aproximam com profundo interesse para entender, não se livrarão do vitupério da cruz. Saiba disso. Seu intrigado coração não se satisfazia com as manchetes religiosas, com os discursos superficiais que nada explicam. Antes procurava discernir os fatos tão atentamente como o faz o garimpeiro na busca de alguma preciosidade. Imagine os olhos do garimpeiro. Alguém que já foi garimpeiro? Eu nunca fui e nunca vi, mas eu bem posso. Você deve conhecer, né? A José tem a família toda garimpeira, né? Atrás de ouro, diamante, esmeralda. Eu fico imaginando os olhos do garimpeiro ali, arregalados, atentos, para não deixar escapar a preciosidade. Assim eram os olhos de Simão, não é? Antes procurava discernir os fatos tão atentamente como faz o garimpeiro na busca de alguma preciosidade. Talvez o ingênuo Simão não soubesse que a apreensão da realidade não nos vem gratuita. Não pense você que você vai aprender a realidade, a verdade, sem dores. Mas não é Deus que vai te cobrar nenhum preço por isso, não. Não é porque você está vivendo num mundo mau e perverso. O próprio Cristo advertiu os discípulos dizendo que chegaria um dia em que eles nos matariam, achando com isso estarem eles prestando um culto a Deus. Talvez o ingênuo Simão não soubesse que a apreensão da realidade não nos vem gratuita e que não raras vezes nos custa a própria vida. A mentira, no entanto, pelo contrário, nada exige do homem, nem sequer um mínimo esforço. Basta seguir e repetir os velhos discursos, basta contentar-se com as aparências, basta nunca questionar, basta sempre aplaudir as respostas tautológicas. Tautologia é quando a pessoa responde a pergunta com a própria pergunta sem falar nada. O que é o amor? O amor é o amor de Deus, né? O amor é o amor. Respondeu alguma coisa? Isso é uma tautologia. Então a mentira não exige esforço do homem, nem sequer o mínimo de esforço. Basta seguir e repetir os velhos discursos, basta contentar-se com as aparências, basta nunca questionar, basta sempre aplaudir as respostas tautológicas, basta não investigar. E se lhe vier alguma dúvida, não perscrute, antes atribua ao demônio. Se vier alguma dúvida, não, isso é coisa do demônio. O demônio quer te desviar, quer te atrapalhar. Se vier alguma dúvida, para aqueles que buscam a mentira, atribua ao demônio. E assim, o que vai acontecer? Já não sentirá o coração pulsar, porque o engano entorpece, embota, insensibiliza. Deixará de viver. Será um igual no meio de muitos iguais que abriram mão de sua existência e que em troca receberam a nulidade de si, perdendo a capacidade de refletir, criticar e transformar o mundo. Estes condescendem-se à escravidão de suas próprias consciências cauterizadas, recebendo o estigma dos que se acovardam quando a realidade se lhes aparece como possibilidade. Por isso nem todos arriscavam a investigação. Por isso nem todos se arriscam a ler a Bíblia novamente.
Por isso nem todos se arriscam a colocar a sua doutrina à prova. Por isso nem todos, ao se depararem com uma mensagem diferente, querem ouvi-la até o final. Para quê? Criar problema? Como diz o vulgo, criar chifre na cabeça de cavalo? Mexe com isso não. Deixa como está. Mas o resultado é esse. A maioria ainda escolhe os lugares comuns para serem o seu porto seguro, onde ancoram suas vidas, fossilizando-as como pedras, inúteis à marcha dos séculos pela busca da verdade. Simão, tomando sobre os ombros o patíbulo, uniu-se a Cristo em seus sofrimentos. Ainda não podia compreender ao certo a verdade que envolvia todo aquele evento, mas mesmo assim sentia uma dor contente, que enchia o seu peito com tal sensação, como se porventura compreendesse todo o mistério da crucificação. Ele não entendia ainda, mas ele sentia uma dor contente, parodiando aqui o Camões, né? Talvez isso explique porque muitos, à semelhança do camponês solidário, não compreendendo a realidade da redenção de Cristo, são despertados no seu espírito a servir-lhe. Ou seja, ele não compreendia, mas estava feliz em ajudar. Muitos também não entendem, mas mesmo sem entender, querem servir a Cristo. Isso é uma coisa positiva. Talvez não sabe muito sobre Cristo, mas deseja seguir a Cristo. Página 46. Quando, entretanto, alcançam a revelação, podem então se entregar sem reserva alguma, agora voluntariamente, não mais coercitivamente, como foi com o Cireneu, tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo o Salvador. Veja, voltando um pouquinho aqui atrás, talvez isso explique porque muitos, à semelhança do camponês solidário, não compreendendo a realidade da redenção de Cristo, são despertados no seu espírito a servir-lhe. Assim como Simão carregou a cruz, foi obrigado a carregar a cruz, algo o obrigou, uma força externa o obrigou, e ele levou sem compreender. Assim muitos também são forçados, mas por uma força interior, sem compreender muito, mas vão. Quando, entretanto, tais pessoas alcançam a revelação, quando você compreende a economia de Deus, a verdade da morte de Cristo, agora podem se entregar sem reserva. Se entregar sem reserva alguma. Agora, voluntariamente. Sem alguém obrigar. Sem o pai obrigar. Sem a mãe obrigar. Sem o pastor obrigar. Se bem que o pastor não deve obrigar ninguém, né? A seguir a Cristo. Mas sem ser necessários os apelos, os convites, os chamamentos. Sem que você tenha que ir para alguém te ver, porque você tem que ir. Mas voluntariamente, não mais por coerção, como foi com o Cireneu. Agora, voluntariamente tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo o Salvador. O caminho do Calvário é o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o caminho do discipulado. Não existe discipulado sem a verdade, e não existe a verdade sem Calvário. Maravilha, amados. Natural de Cirene, Simão voltara para Jerusalém anos depois que os judeus foram expatriados para as regiões da próspera cidade da Líbia, Cirenaica, durante o reinado de Ptolomeu I. Sua esperança messiânica, pois fervilhava pela vinda do libertador prometido. Almejava por aquele tempo em que o esperado com E maiúsculo, porque é o esperado, haveria de libertar os hebreus das mãos dos seus opressores. Naquele mesmo dia, voltando do campo, refletia sobre as muitas profecias acerca do Salvador. E foi no exato momento em que rememorava as palavras de Isaías 53,
que se deparou com um séquito que ultrajava o rei dos judeus. Ou seja, que eu estou contando a breve história do Cirineu, que tendo sido expatriado, nesse exato dia, voltava ele para Jerusalém. E ele trazia essa esperança. Ele pensava, um dia Deus vai enviar o Salvador. Ele era alguém que tinha as promessas, que conhecia as profecias. E voltando ele do campo e pensando exatamente no texto de Isaías 53, quando narra acerca do cordeiro que seria morto, é neste momento então que ele se encontra, não é, com o séquito, ou melhor, que ele encontra com o séquito que ultrajava o rei dos judeus. Identificá-lo não lhe foi difícil, uma vez que o condenado à morte levava pendurado ao pescoço uma lápide inscrita em grego, hebraico e aramaico: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Obrigado a carregar o lenho, o Cirineu caminhava agora lado a lado com a esperança. E enquanto o cego, ou melhor, enquanto a cega multidão não tinha olhos para o Messias, Simão buscava o olhar do desprezado, como quem procurava escutar pelos olhos as palavras de sua alma. Cristo caminhando, Cirineu carregando o madeiro, olhando para ele, buscando os olhos do Messias para escutar as palavras da sua alma. Chegando ao Calvário, Simão entregou a Jesus o madeiro, pois este Jesus devia subir até o pináculo do monte, carregando a nossa esperança. Ou melhor, desculpe-me, a nossa sentença. Obrigado. Estava aqui com a esperança do Cirineu, confundi a palavra. Chegando ao Calvário, Simão entregou a Jesus o madeiro, pois este devia subir até o pináculo do monte, carregando a nossa sentença. Ponto final.